você, muito bom dia para sua família. Hoje é domingo, 17 de maio de 2020. Eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição hoje é de número 12, que tem como título Adoração como Prioridade. O nosso texto bíblico básico está no Evangelho de João, capítulo 4, de 20 a 24. Vamos ler? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, 2 Crônicas 20, 15, 21 e 22. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nós queremos que Teu Espírito Santo encontre corações dispostos, quebrantados, focados no aprendizado da Tua Palavra. Não deixa que nós venhamos a desviar o nosso pensamento, o nosso entendimento, mas que estejamos realmente, ó Deus, conectados com a Tua Palavra, aprendendo para colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o nosso texto áureo diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Como sempre, a nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro é fazer com que você entenda que existem várias maneiras de adorar a Deus. O segundo, fazer com que você compreenda quais são os principais elementos que compõem a verdadeira adoração. E, por fim, que você considere os motivos que tem para ser ou se tornar um verdadeiro adorador. Na nossa palavra introdutória, o comentarista diz que em todas as sociedades do mundo, de um modo ou outro, algum tipo de adoração é evidenciado, embora suas manifestações variem demasiadamente entre si. O homem é criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança, para viver em contínua comunhão com Ele. E isso justifica o anseio e o desejo humanos de evidenciar a existência de Deus e a necessidade de aproximar-se dele. Nesse afã de prestar culto, o homem cria suas próprias divindades e a elas oferece adoração. Porém, só o Senhor é digno de toda glória e de todo louvor. Eu quero passar para você uma informação muito interessante. O homem tem dentro de si a eternidade. O homem tem dentro de si um entendimento, um sentimento de que existe algo além daquilo que ele vive, algo que vai além daquilo que os olhos podem ver. E ele sente esse vazio, essa necessidade. E mesmo os povos que não têm contato com o homem chamado civilizado ou com a civilização, eles têm essa tendência de buscar algo para adorar, buscar o transcendente, buscar aquilo que ele não enxerga, aquilo que ele não entende e fazer disso seu objeto de adoração, o seu objeto de culto.
E eu quero ir além, eu quero dizer para você que não há nada além de Deus que possa preencher esse vazio, esse sentimento de que algo está faltando. Não há carro, não há casa, não há dinheiro, não há conquista material, não há conquista amorosa, não há superação humana que faça com que o homem ao final se dê por satisfeito. Sim, ele vai se dar por satisfeito por algum momento, por algum tempo, por algum período. Há quem diga que 2, 3 meses. Há estudos que revelam isso. Uma conquista que nós temos, ela é capaz de nos alegrar, de nos fazer sentir satisfeitos e completos por um período de 2 a 3 meses. E é importante que você repasse essa informação às pessoas que estão ao seu redor, que você compartilhe isso com ela. E que você saiba disso também. Isso é muito importante. No item 1, a adoração a Deus na visão de samaritanos e judeus. O primeiro texto bíblico que embasa esta lição registra o encontro de Jesus com uma samaritana. No momento do encontro, nota-se a admiração da mulher pelo fato de um mestre ter lhe dirigido a palavra. Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Perguntou a samaritana para Jesus. Nós já comentamos em outras lições, mas eu acho importante repetir aqui. A conquista de Samaria, ela foi feita por um líder que ele tinha o hábito de trocar os habitantes dos territórios que eram conquistados. E ele colocou, obviamente, pessoas que não eram daquela região, na região de Samaria. E houve uma mistura, uma miscigenação. Então o judeu considerava muito impuro o samaritano, não gostava do samaritano. Para que você tenha uma ideia, há quem diga que se um judeu precisasse passar por um caminho e no meio desse caminho estivesse Samaria, ele não passava por dentro, ele dava a volta e fazia o percurso maior para não ter que passar por dentro de Samaria. Daí o espanto dessa mulher samaritana quando Jesus, sendo judeu, lhe dirigiu a palavra. É preciso destacar que os judeus naquele tempo não se comunicavam com os samaritanos por esses motivos que eu falei para vocês. Item 1.1. Gerizim ou Jerusalém? Os samaritanos baseavam a sua religião no Pentateuco, rejeitando o restante do Antigo Testamento. Eles acreditavam que Gerizim era um local sagrado, pois, segundo eles, Abraão oferecera a Isaque em sacrifício ali. Por essa razão, construíram um santuário naquele monte. Os judeus, por sua vez, erigiram seu templo em Jerusalém e, naquele lugar de adoração, ofereciam sacrifícios a Jeová. Veja bem, tanto judeu como samaritano têm a sua adoração focada no local, no prédio, na estrutura física. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você ainda imagina que a sua adoração só pode acontecer no templo? Você precisa estar num lugar dedicado, consagrado para adorar? Eu vou responder, não. E é exatamente isso que Jesus vem e deixa claro para essa mulher e, obviamente, para todos nós. Estamos no período de quarentena. Será que você não está adorando porque você não está indo ao templo? Olha o que diz o tópico 2. O que significa adorar em espírito e em verdade? A adoração não está limitada ao Monte Gerizim ou a Jerusalém. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Eles criaram sua própria religião. Quando Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ele pretendia fazê-la entender que Deus não pode ser limitado pelo espaço físico, histórico ou cultural. Na afirmativa Deus é espírito, encontramos um pronunciamento sobre a verdadeira natureza de Deus. Ser espírito significa que ele não possui forma física ou corpórea, pois sua essência não é feita de matéria. Ao atribuir forma humana a Deus, a Bíblia utiliza-se de antropomorfismos, que são figuras de linguagem para falar sobre algo que está muito além da percepção humana. Sendo ele um ser onipresente, onde houver um coração que adora em espírito e verdade, ali também ele estará. Mais uma vez está configurado aqui o que eu disse para vocês. Não é o local que vai definir a adoração.
Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Você se lembra de Silas e Paulo na prisão, acorrentados? Você se lembra dessa situação? Você precisaria, então, estar num lugar específico de adoração? Não. Você tem que adorar onde você estiver, como você estiver. É óbvio, com prudência. Você não vai começar a cantar no meio do seu trabalho, louvar a Deus no meio do seu trabalho, mas você pode orar em espírito, você pode orar em pensamento. Você pode interceder por alguém, simplesmente sem mencionar palavras. É isso que é importante que você saiba aqui. A verdadeira adoração só é possível pela mediação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente principal no processo de adoração. Sem a presença dele, pode-se estar em montes, templos ou qualquer lugar tido como sagrado, sem contudo haver adoração de fato. É o Consolador amado quem conduz, orienta, dirige, quebranta o coração para adentrar os átrios da adoração ao Senhor. Como disseram os filhos de Corá, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A verdadeira adoração coloca o adorador em contato direto com Deus. O objetivo principal da adoração é colocar a pessoa na presença de Deus. O salmista disse, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Que adianta estar em lugares com os estereótipos de espiritualidade se a presença de Deus não estiver ali? O que realmente importa na adoração é que ela possibilite um encontro direto entre pessoas e Deus, e assim o adorador receba revelações, não apenas sobre o ilimitado poder de Deus, mas principalmente sobre o seu caráter compassivo, justo, amoroso e absolutamente santo. Sim, onde você estiver, você pode orar. Você pode se dirigir diretamente a Deus. E Ele vai tratar diretamente com você. Não há necessidade de um lugar dito consagrado, ou sagrado, ou santo. A sua casa pode sim ser esse lugar. O seu carro pode sim ser esse lugar. O ônibus que você talvez pegue para ir ao trabalho, ou a sua caminhada de ida ao trabalho, de volta ao trabalho, isso sim pode ser o seu lugar de adoração. A verdadeira adoração conduz ao desenvolvimento da espiritualidade. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando o adorador prioriza o estudo cuidadoso das Escrituras Sagradas. Olha isso. Mas quando o adorador prioriza a busca da presença de Deus pela oração. Quando o adorador prioriza a busca da santificação. Quando o adorador prioriza a prática das boas obras, uma vez que o salvo está comprometido com um bom testemunho diante da sociedade. E, por fim, quando o adorador prioriza a produção do fruto do Espírito Santo. Eu quero fazer para você essas perguntas que nós acabamos de ler aqui. Você tem priorizado o estudo cuidadoso das Escrituras Sagradas? Você tem priorizado a busca da presença de Deus pela oração? Você tem priorizado a busca da santificação, que quer dizer separação e separação do pecado? Você tem priorizado a prática de boas obras? E agora está muito em voga esse tema. As igrejas têm se mobilizado para ajudar pessoas, as igrejas têm angariado alimentos para distribuir aos mais necessitados. E você, o que é que você tem feito com relação a isso? O que mais? Você tem priorizado a produção do fruto do Espírito Santo? Você sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Dá uma olhadinha lá em Gálatas 5, 22 e 23. Lá tem um rol do fruto do Espírito Santo. Eu não vou falar todos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, alegria.
Olha isso. São alguns. Para que você tenha uma ideia, você tem cultivado, esse fruto tem sido alimentado, regado, cultivado, podado. Eu quero que você reflita sobre isso. Item 2.1. Oferecendo o melhor para Deus. Aquilo que o cristão possui de melhor deve ser oferecido a Deus. Dentre os atributos mais valiosos de um homem, destacam-se o seu tempo, a sua renda e a sua capacidade. Oferecendo as primícias do seu tempo. Algumas vezes parece-nos difícil oferecer as primícias do nosso tempo a Deus. Lembre-se, no entanto, de que o cristão não precisa deixar de trabalhar, ou faltar ao serviço, ou deixar algum trabalho por fazer. Absolutamente não. O melhor tempo, na realidade, é aquele que podemos administrar da maneira que bem quisermos. Infelizmente, esse tempo nem sempre é bem aproveitado, sendo investido em coisas fúteis e sem valor, em bobagens, em conversas inúteis e destrutivas. Quanto tempo você tem lançado fora, desperdiçado no seu dia? Com celular, com WhatsApp, com conversas desnecessárias, com coisas bobas que não acrescentam absolutamente nada. Eu quero fazer um desafio para você. Quando acabar o nosso culto hoje pela manhã, pesquisa na internet quanto tempo em média as pessoas gastam por dia no celular. Pesquisa isso. Pesquisa, vai lá que você vai ficar assustado. Você sabia que há pessoas que consultam o celular mais de 1000 vezes por dia? Olha para a tela do celular mais de 1000 vezes por dia? E você, como está diante dessa situação? Há pessoas que dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E eu muitas vezes falei isso. E um dia eu estava num curso, o palestrante me confrontou diante de toda a plateia. E ele disse para mim, me perguntou o que você gostaria de fazer. E eu disse o que era, ele disse, e por que você não faz? E eu falei, porque eu não tenho tempo. Ele falou, mentira. Eu fiquei chocado. Se isso fosse importante para você, ele disse, você se programaria e você dedicaria o tempo que é necessário para fazer isso. E desde aquela data eu tenho tido muito cuidado em dizer que eu não tenho tempo para alguma coisa. Pense nisso. Se você é um instrumento de adoração, reserve um momento para oração, leitura e meditação na palavra de Deus, para conversa sobre coisas espirituais e para o cântico de louvores ao Senhor. O quadro azul diz aqui que no coração do verdadeiro adorador não existe ganância ou avareza. A entrega dos dízimos e das ofertas também faz parte da adoração. Olha isso. 2:1:2, oferecendo as primícias da sua renda. Tudo que o cristão possui vem de Deus e pertence a Ele. Existem crentes que, quando recebem um salário, pegam a lista de dívidas e providenciam, olha isso, os devidos pagamentos. Se sobrar, entrega o dízimo. O que acontece é que o dinheiro nunca sobra. E eles ficam o quê? Devendo a Deus. Sim, porque isso é uma dívida para com o Senhor. Nosso Pai não merece restos, mas sim as primícias. É nosso dever manter sua obra. Não ofereça ao Senhor aquilo que sobra. Isso não é adoração. Lembra-se da oferta da viúva? Ela adorou ao Senhor com tudo que possuía. Não muito, uns poucos centavos apenas. Todavia, o Senhor Jesus elogiou aquele gesto de amor. 2:1:3. Oferecendo as primícias da sua capacidade. O verdadeiro adorador prioriza glorificar a Deus em todas as suas atividades. Ao que parece,
Quanto mais o crente melhora o seu nível intelectual e o seu poder aquisitivo, olha isso, quanto mais o seu poder aquisitivo aumenta, menos ele se dedica à obra do Senhor. Será que é isso que está acontecendo com você? Reflita. Muitos já se sentem profissionalmente realizados, ocupando cargos de destaque na sociedade, mas não querem usar os seus talentos na igreja. E assim, deixam de adorar a Deus com aquilo que de melhor possuem. Se você tem certa capacidade, de um nível de conhecimento elevado, ofereça as primícias disso ao Senhor. Desse modo estará acumulando tesouros nos céus. Sabe o que é a primícia? A primícia é a primeira parte. É você pegar aquilo que você tem de melhor e entregar ao Senhor. Não a sobra. Não se der tempo. Não se for possível. Ok? Reflita sobre isso. E o item 2.2 tem como título a verdadeira adoração. A verdadeira adoração dispensa formalidades e cerimoniais, porque se resume na harmonia do espírito adorador com o Espírito de Deus. A verdadeira adoração resulta da contrição e da sinceridade de um coração agradecido. Você sabe o que significa a palavra contrição? É um sentimento forte de arrependimento pelos seus pecados. Não com medo do castigo, mas é algo que te toca internamente. Você entende que você ofendeu a Deus com a sua atitude. E por amor e gratidão, você fica com seu coração contrito, contristado, alguns vão dizer. Você entende a diferença? Não é porque você tem medo, não é isso. São coisas completamente distintas. Uma coisa é você estar preocupado ou com o desejo de agradar a Deus por amor. Outra é por medo do que pode acontecer com você. Imagine o seu filho. Imagine alguém que esteja sujeito a você. Não é muito melhor, muito mais interessante que essa pessoa respeite e obedeça a você por amor do que saber que se não obedecer, não respeitar, ela pode levar uma surra no caso de uma criança ou ser dispensada do trabalho no caso de um empregado? Reflita sobre isso. Como o crente deve apresentar sua adoração? E aí ele traz um rol aqui muito interessante. Veja como que nós devemos apresentar a nossa adoração. Primeiro, em santidade, com sinceridade e pureza de coração. Segundo, com humildade. Os antigos servos de Deus prostravam-se para adorar a Deus. Esse era um gesto de humildade. Com desprendimento. Quando se está adorando, a vontade e o pensamento devem estar voltados para Deus, incondicionalmente. Com reconhecimento, depois do retorno do cativeiro babilônico, o povo reconstruiu os muros da cidade e então reuniu-se para adorar ao Senhor por sua misericórdia e grandeza. Você tem reconhecido o que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem tido um coração grato? Você tem sido grato ao Senhor pela sua casa, pela sua comida, pela sua saúde, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua despensa, pelo que você tem para comer? Reflita sobre isso. Ou você tem sido um ingrato? Não há nada que Deus faça para você que leve você a reconhecer o que Ele fez? Como que você tem agido? Mais uma forma de adorar, com reverência. Reverência denota respeito, temor e veneração. E por fim, com sinceridade. A adoração constitui-se em momentos de humildade, reflexão e paz. É muito comum você conversar com alguém que não é cristão e você fala do Evangelho e ela diz de pronto, eu não sei orar. Sabe por quê? Porque ela imagina que a oração deve ser feita com palavras difíceis, com palavras bonitas, de uma forma ensaiada, é quase como um poeta, alguém inspirado. Não. A única inspiração que você deve encontrar na sua oração, sabe de onde ela tem que vir? Do Espírito Santo de Deus. Esse sim pode te inspirar e vai te inspirar a orar.
Então, se você acha que você não sabe orar, ore como você sabe. Converse com Deus como quem conversa com um pai amado, com alguém que merece o seu respeito e a sua adoração. Por fim, o item 3, os elementos da adoração. Precisamos exaltar ao Senhor como verdadeiros adoradores, para que o seu nome seja glorificado entre os homens. Isso acontece quando tudo o que fazemos e somos, espírito, alma e corpo, louvam-no na beleza de sua santidade. O quadro diz aqui em cima, na esquerda da página, quando e onde devemos louvar ao Senhor. É bom louvar ao Senhor em todo o tempo, em todas as oportunidades possíveis. O louvor pode ser oferecido pessoalmente, em família, em reuniões ou até na igreja. A palavra. O primeiro elemento da adoração é a proclamação, a exaltação do nome do Senhor. A adoração envolve palavras de admiração, exaltação do nome do Senhor. A adoração envolve palavras de admiração, exaltação, elogios e gratidão. Nós já falamos há pouco sobre a gratidão. A oração é um elemento fundamental na adoração. Este é o momento em que pronunciamos palavras para demonstrar o nosso apreço e a nossa admiração pelo Criador. O quadro da esquerda diz que a música é uma das expressões universais das emoções humanas. Quase todos os sentimentos podem ser alcançados por meio da música. Ela sempre foi usada, desde a mais remota antiguidade, como meio de expressão de louvores ao Senhor. Item 3.2, o louvor. O segundo elemento da adoração é o louvor. Esse deve ser oferecido com entendimento. Você sabe o que você está cantando? Você já analisou a letra da música que você está cantando? Ela é bíblica? Ela é teológica? Ou ela é gostosa de se ouvir, tem um ritmo agradável e a letra não importa para você? Tome cuidado com isso. Se você não sabe, se você tem dúvida, se você tem dificuldade, peça ajuda para alguém mais experiente que você. Peça para alguém ajudar você. Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você coloca para tocar na sua casa, com o que o seu filho escuta, com o que a sua filha escuta. Procure ficar atento. Se é uma língua que você não entende, tome mais cuidado ainda. Porque você fica repetindo, aquilo entra no seu subconsciente, você fica depois reproduzindo aquilo constantemente. Pode ser algo muito ruim para você, muito ruim para a sua vida. Mais um elemento do louvor, ele tem que ser de todo o coração. Ou seja, você tem que estar onde você está. Você tem que estar presente no momento do louvor. Eu digo presente de espírito, não estar cantando sem estar ali pensando em outra coisa, pensando no que você tem que fazer depois, pensando no arroz que está no fogo, pensando no feijão. Não. Você parou para adorar, adore. Com alegria. Adore com alegria, louve com alegria e agradeça por toda a criação. E na conclusão, mesmo quando enfrenta momentos de adversidade, o cristão tem motivos para adorar ao Senhor. Sorrindo ou chorando, a vida do cristão é repleta de motivos de adoração. Muitas vitórias são alcançadas quando o crente deixa de murmurar, deixa de se incomodar com a vida alheia, deixa de fixar os olhos nas dificuldades e começa a glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu desejo de coração que você adore ao Senhor em espírito, adore ao Senhor em verdade, que você quebrante o seu coração, que você coloque em prática tudo que nós lemos aqui nessa lição hoje. Não desperdice o conhecimento, não desperdice a oportunidade. Seja sábio. Pegue esse conhecimento e permita que ele faça transformações na sua vida.
Um conhecimento que não é utilizado, ele não serve para absolutamente nada. Ele não acrescenta nada na sua vida. E eu desejo que você esteja firmado com Cristo, eu desejo que você cresça na graça, que você cresça no conhecimento e que você adore em espírito e em verdade. Agora você já sabe o que é adorar em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos aprender um pouco mais da sua palavra. Dá-nos sabedoria. Nós te pedimos que tu recebas o culto que vai ser prestado a ti, agora na sequência dessa escola bíblica dominical. Eu te peço pela vida de cada família, eu te peço pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, esteja onde estiver, esteja como estiver, Pai. Cuida, Senhor, cuida dessas pessoas, nesse momento de pandemia, esse momento tão difícil, esse momento, Senhor, é tão diferente para todos nós, Pai. Nós queremos te pedir, continua conosco, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, dá-nos sabedoria e sabedoria que vem do alto. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um último aviso para você. Nós estamos na nossa penúltima lição, estamos na lição 12. Na semana que vem a pastora Débora vai dar a última lição e depois nós vamos pegar uma revista, a nossa revista anterior. Isso deve ser mostrado para vocês durante a semana. E nós vamos repetir a nossa revista anterior. A nossa igreja comprou o material, mas não é justo, nós não temos como distribuir o material para todos vocês. Então, por uma questão de economia, nós não vamos utilizar o material novo. Nós vamos repetir o material que foi dado anteriormente, tá? E não se preocupe, se você não tem mais a revista, nós vamos tentar nos mobilizar para fotografar a lição e mandar para você sempre na segunda-feira da semana da lição. Ok? E isso foi conversado com a pastora Débora, que conversou com o pastor Horácio, e não houve nenhum impedimento para que seja feito dessa forma. Então não se preocupe, no próximo domingo, no dia 24, termina a nossa revista e depois no mês de junho, certo? Nós já vamos começar repetindo a lição anterior. Nós vamos colocar depois para vocês aí qual é a lição, qual é a capa direitinho. Vamos mandar aí no grupo de WhatsApp. Deus abençoe vocês. Fique para o nosso culto que vai acontecer na sequência. Tenha uma excelente semana. Tudo bem, irmãos? Peço que não repare o fundo aqui, porque eu estou gravando no quarto da Luísa, por isso tem essas florzinhas aqui, tá? Irmãos, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Por favor. Hebreus 10, 25. Diz o seguinte, deixa eu achar aqui, tá aqui. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu sei que agora em tempos de pandemia, a gente não está conseguindo se reunir na nossa igreja, né? Mas a gente sabe que a igreja somos nós. Hoje, graças a Deus, a gente tem bem mais recurso, né? A gente hoje consegue fazer uma videochamada, consegue se comunicar pelo WhatsApp, consegue ter os nossos cultos online, né? Isso acaba aproximando a gente, né? Quando a gente assiste uma pregação, isso aproxima a gente, né? Claro que nada substitui o abraço pessoalmente, mas a gente sabe que é um momento que a gente está atravessando, mas isso logo logo vai passar, se Deus quiser. É uma característica do cristão, né? Gostar de se reunir, na verdade, não é ter que se reunir, gostar de se reunir para dar um abraço, para um estar fortalecendo o outro, né? Tem essa importância com certeza, né?
nossa fé não é uma fé individual, né? A gente se reúne realmente porque um irmão fortalece o outro, por isso a importância realmente dessa comunhão. Eu escutei um exemplo que eu achei muito interessante para ilustrar um pouco dessa situação, né? Quando a gente se isola, né, do corpo de Cristo, é como se a gente optasse por sentar na calçada enquanto Deus constrói seu reino. Se a gente vislumbrar, eu acabo visualizando a situação, né? Eu sentado na calçada e Deus construindo o reino e eu alheio a tudo isso, né? Ou o exemplo até da brasa, como muitas vezes já foi até mencionado na igreja mesmo, né? A brasa, quando ela sai do fogo, né? Ela perde o calor, né? Ela automaticamente ela vai se esfriando e ela vai se apagando, né? Por isso a importância dela estar junto, né? É a mesma coisa o cristão. O cristão ele tem essa necessidade, né? De estar junto para um estar fortalecendo o outro e que mesmo nesses tempos que a gente não pode se reunir na nossa igreja, no espaço físico, mas que um possa estar fortalecendo o outro com a mensagem, com a videochamada, com o WhatsApp, com as pregações online, né? E principalmente que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, não tem deixado faltar nada, Senhor. Obrigado por toda a provisão mesmo, Senhor. Te peço que o Senhor visite cada família nesse dia, que o Senhor possa estar abençoando conforme a necessidade de cada um, Senhor. E que mesmo à distância nós possamos nos fortalecer, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque nos braços dele temos que descansar todos os dias. Amém? Glória a ti, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca vai deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigada, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos braços do Pai é o nosso descanso. Ele é aquele que cuida de cada detalhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, esse é o Deus que servimos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. E bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Bom dia, graça e paz. Hoje estamos com uma manhã bem fresquinha, né? Já está esfriando, mas por incrível que pareça, estamos na metade do mês de maio. O tempo voa, né?
Mas eu convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 3 ao verso 5. Apocalipse 21, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler então? Fala o seguinte: Então ouviu grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que interessante, né? Aqui Deus dizendo que faz novas todas as coisas. E mais, dizendo, confirmando que a palavra dele é fiel e verdadeira. Nesse momento, né, a gente fala sempre, repete de pandemia, que na realidade é um momento que estamos vivendo. Eu acho que mais do que nunca vivenciamos a certeza de que tudo é passageiro. Que estamos realmente de passagem, que somos peregrinos, né? Eu acho que todos nós temos essa consciência. A incerteza do amanhã nos remete para uma única certeza: a nossa esperança eterna, a esperança de uma vida eterna. Então, que nós não venhamos perder nunca essa esperança, não importa a situação a qual estamos passando. Nosso lar, nossa casa, é os céus. Vamos, se você abrir Hebreus 11, do verso 8 ao 10, olha o que é que fala. Vamos ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Vocês olhem, Abraão, ele tinha consciência de que estava em terra alheia, ciente que era proveniente de outro lugar, de outra terra. Abraão, naquela época. Naquele tempo era muito comum aqueles que não sabiam se iam ficar por muito tempo, ou quanto tempo, né, ou para sempre, naquele mesmo lugar, habitarem em tendas. E isso significava que eles estavam sempre prontos para partir. Quer dizer, eles não firmavam estacas. E pensando nisso, né, eu me retorno a nós que às vezes pensamos que vamos ficar aqui para sempre. E não nos preocupamos com nossa eternidade, com esse local, com esse lar que o Senhor está preparando para nós. Acumulamos tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e o ladrão leva. A Bíblia nos orienta a atesourar tesouros no céu, porque é lá que nós vamos viver a nossa eternidade, amados. Abraão, ele tinha essa consciência, ele sabia que a terra que lhe fora prometida aqui, na terra aqui, não era o fim da sua jornada. E o fim era além, na cidade celestial. Na cidade que Deus era o próprio arquiteto e edificador dela. Olha, que coisa mais linda. Abraão peregrinou em terras alheias, embora estava na terra da promessa. E essa cidade é essa cidade que devemos aguardar. Essa cidade que tem o próprio Deus como edificador, como arquiteto. Nós estamos peregrinando em terra alheia. Aqui não é nosso lar. Estamos de passagem. Todos nós sabemos. Nenhum de nós podemos dizer que daqui 5 minutos estaremos vivos. Mas nós sabemos que nosso fim não é aqui. Precisamos, amados, ter a mesma visão de Abraão. Olhar para uma cidade cujo construtor é o próprio Deus. O verso 4 de Apocalipse 21 ainda fala: E neste lugar não haverá mais lágrimas, pois o próprio Deus enxugará os nossos olhos, de nossos olhos todas as lágrimas.
Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram, nossa passagem aqui na terra é rápida, é passageira a nossa vida aqui. E olha que maravilha que o próprio Deus vai enxugar as lágrimas de nossos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Que lugar mais maravilhoso que o Senhor está preparando para nós, que o Senhor já preparou para nós. E se a gente vê ali o verso 5, ele fala ainda, ele salienta, eis que faço nova todas as coisas. É tudo novo, é um novo lar, onde não teremos mais choro, onde não teremos mais pranto, nem dor. E parece que às vezes nós temos medo de ir para esse lar, temos medo de chegar a hora de partirmos para esse lar. Amados, eu nunca pensei que um dia nós poderíamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O ir para esse lar deve ser um motivo de muita alegria. O ir para essa cidade que foi construída e teve o próprio Deus como seu arquiteto. Essa é uma promessa que nos dá força para suportar o presente momento que estamos passando. E não só o presente momento, mas suportar todos os momentos que nós passamos na nossa caminhada enquanto peregrinamos aqui, porque nós passamos por momentos bons, mas tem momentos de luta, momentos de aflição, de dores, de lágrimas, de pranto. Mas é necessário entender, estamos de passagem. Estamos de passagem. E um dia veremos de ir lá para o nosso lar. E essa é a nossa esperança, que nos ajuda a prosseguir, a caminhar e não parar, não desanimar, não desistir. Estamos a caminho do nosso lar. Em Apocalipse 7, ainda no capítulo 21, diz o seguinte, o vencedor herderá estas coisas e eu serei Deus e ele será meu filho. O vencedor, ao que não parar no caminho, ao que não desistir, o próprio Deus declara quem é que vai herdar as bênçãos do novo céu e da nova terra. Vai ser o vencedor. Vai ser aqueles que perseverarem fielmente, com fé, com obediência. Temos exemplo de Abraão. Então, amados, nós temos que estar caminhando aqui nessa terra, como terra alheia, mas sendo perseverantes, fiéis a Deus, pedindo sempre que a nossa fé seja acrescentada, andando em obediência. Como Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde iria, mas obedecendo a Deus. Ele é um exemplo para nós. Amados, não desista. Não pare, não deixe de crer. Você pode até dizer, mas está tudo tão difícil, às vezes é tão difícil. Mas vamos lá para Romanos 12, olha o que é que fala. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amados, alegrai-vos olhando para o futuro, olhando para a eternidade, sendo paciente, porque tudo é passageiro. Então vamos ser pacientes. Perseverai na oração. Quando perseveramos na oração, quer dizer que nós perseveramos em intimidade com Deus, que somos fortalecidos, revestidos de esperança nessa intimidade, que é a nossa oração, que nós estamos na presença do Senhor. Filipenses 4:4 fala o seguinte, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Regozijai-vos, regozijai-vos nas promessas, na presença de Deus em nossas vidas, nos fortalecendo dia a dia. Não fala só quando as circunstâncias são favoráveis, que devemos nos alegrar ou regozijarmos, mas nos alegrarmos sempre, sempre. Porque temos uma promessa para nossas vidas. Estamos de passagem, já falei. Não podemos olhar o futuro então nós podemos olhar o futuro, com alegria, com gozo. Não como algo sombrio, como algo que nos traz medo. Não, porque nós sabemos qual é o nosso futuro. Nós sabemos para onde nós vamos. Então devemos olhar esse futuro nos alegrando, mesmo que as dificuldades são muitas, mesmo que as aflições são muitas. Por quê? Porque tudo é passageiro.
né? É como se estivéssemos aqui morando em tendas, né? Sem ficar, né, as estacas, sabendo que um dia partiremos. Aqui não é o nosso lar. O nosso lar é lá naquela cidade, que é edificada por Deus. Ele é o próprio construtor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Para terminar, vamos ver Romanos 8:18, que fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser reservada. Aqui Paulo está falando. O Paulo sempre ele fala assim com muita ênfase, né? Estou absolutamente convencido, de modo completo, totalmente, inteiramente convencido que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser reservada lá na glória, no céu. Por quê? Porque lá é eterno, sem choro, sem planto, sem dor, sem aflição. Aqui não, é essa passagem onde passamos por todas essas coisas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. E nós venceremos, iremos um dia morar lá na glória. E olhe que Paulo passou por várias provações, por várias aflições, não foram poucas. As aflições desse tempo presente, enfermidades, dores, calamidade, quantas que nós poderíamos falar, né? Decepções, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguições, todo e qualquer tipo de aflições não pode ser comparada com tudo que está preparado para nós lá na glória. Não tem como comparar. Todas essas aflições se tornam insignificantes diante das bênçãos reservadas para nós. E não é por um tempo determinado, não. É para toda a eternidade. Como não vamos nos alegrar? Como não vamos nos regozijar? Sabendo que nós temos essa esperança de um dia estar lá na glória, nesse lar, com Jesus, para sempre. Muitas vezes nós choramos, sim, mas nunca perdemos a esperança. Às vezes nos sentimos cansados, mas prosseguimos, nunca parando, nunca desistindo. Aqui, amados, lembre bem, bote isso lá, anote num papelzinho na sua Bíblia. Aqui é só uma passagem, um tempo determinado. Lá nos céus é a eternidade, para sempre e todo sempre. Amém? Que Deus abençoe. Pode estar difícil, né? Mas lembre, nós temos uma eternidade lá na glória, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Essa eternidade está aguardando eu e você. Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a